Olá, pessoal. Professor Arthur falando novamente com vocês. Espero que estejam apreciando o nosso curso, feito com muito carinho. E hoje a gente vai adiante, né? Só podemos ir adiante num projeto e também no nosso curso. Então, vamos falar um pouquinho de áreas de gestão e processos. En passant, eu quero que você conheça as áreas de conhecimento que estão envolvidas nesse último PMBOK, ok? Mas são áreas gerais, que são obrigatoriamente necessárias para um gerente poder executar seu trabalho. Então, nós temos uma área de integração, como eu já disse anteriormente, ela figura como a própria função do gestor de projeto. A área de escopo, onde o trabalho a ser realizado está aqui. O cronograma, que determina o tempo para se fazer as coisas. O custo, qual o valor que eu tenho disponível para realizar as coisas no tempo e naquilo que eu preciso realizar, a qualidade definida por consenso dentro da empresa e com relação aos clientes, os recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros que eu vou adotar, a comunicação, que praticamente é algo que está em torno de uns 80% da função do gerente de projeto, riscos que são fundamentais para todo o resto, a forma com que eu compro, a gente chama de aquisições, e as partes interessadas que têm que ser geridas e influenciadas para o bem do projeto. Aqui eu coloquei algumas coisas em forma gráfica, vocês não precisam se ater no que está composto aqui dentro, mas eu gostaria que vocês percebessem como o PMBOK ele é organizado nas áreas que nós acabamos de falar, nas 10 áreas, como é que elas estão distribuídas, né? Então, gerenciamento de integração, quais são os grandes elementos, de qualidade, então tem todas os grandes blocos do processo estão aqui dentro. Eles estão numa grade sem hierarquia, eles não estão sequenciados, é isso que eu quero dizer. Aqui é só para a gente conhecer com calma. Ah, você vai ver isso no decorrer do curso, mas aqui tem uma apresentação rápida para mostrar o que você está vendo. Tá bom? O ambiente de projeto, ele tem que ser comparado de duas formas. Ou eu tenho um ambiente extremamente complexo ou extremamente simples. Simples, mas não simplório, tá ok, gente? Então, o que é importante vocês entenderem? Quanto mais simples o ambiente, menor são as dificuldades e menor são os riscos. Conforme o ambiente ou o projeto é muito inovador, ele é muito diferente, ninguém nunca fez, um diferencial competitivo, envolve tecnologias novas, pouco usadas ou até mesmo disponíveis, é uma coisa disruptiva, a dificuldade e os riscos são muito maiores. Por isso que se espera do gerente de projeto que ele faça uma análise de riscos competente, né, competente e coerente, para que ele possa mostrar no seu plano de enfrentamento de riscos, que a gente vai ver em outro momento, de que forma que ele vai mitigá-los, se ele vai enfrentá-los, se ele vai aceitá-los, porque eu posso ter riscos positivos. Muita gente acha que os riscos eles são todos negativos. Bom, vamos lá, vai. Apesar de eu não acreditar muito nisso, você corre o risco de ganhar na loteria. Não corre? Principalmente se você jogar. Mas, se você não jogar, você não corre risco nenhum, porque você não está estatisticamente na amostra, você entendeu? Então, o risco pode ser bom ou ele pode ser ruim. Claro que acontece, o ser humano guarda muitas coisas ruins que acontecem, mas tem riscos bons, é isso que eu quero dizer para você. E a gente tem que olhar o grau de complexidade, de incerteza e de maturidade da própria empresa no apetite para o risco, a familiaridade com que ela tem com a tecnologia, as técnicas, os relacionamentos, o produto e o nível do produto e os métodos que vão ser utilizados. Então, tudo isso influencia no ambiente de projeto e é algo para você refletir muito, mas refletir muito mesmo, porque você precisa de cuidar não apenas em algum momento da tua carreira de projetos, mas também de coisas maiores, como, por exemplo, programas. Né? O que são programas? São projetos que devem ser gerenciados de forma coordenada, porque eles obtêm juntos muito mais benefício e agregam muito mais valor do que quando são gerenciados isoladamente. Então, você faz um programa, né? Então, a indústria automotiva, por exemplo, ela faz muito programas da plataforma Arara Azul, né? Ou então
de alguns carros da Fiat, de alguns carros da Volkswagen, ou da indústria de aviação. Você gerencia o programa do Airbus, do Embraer, não é? Essas coisas todas, você vai obtendo sinergias que são importantes. Subprojetos, então um projeto muito grande, por exemplo, você vai fazer o projeto da turbina de um avião. A pá, ela é feita por uma empresa lá na Espanha, né? O rotor é feito por uma empresa lá na Inglaterra. Então, cada pedaço é um subprojeto e deve ser gerenciado, porque ele vai agregar valor no todo quando a turbina estiver pronta para tocar o avião. E um portfólio, o que é? É um conjunto de todos os projetos daquele setor. Por exemplo, eu já fui gestor de uma área em que nós tínhamos, em média, 92 projetos para serem tocados, mais ou menos por ano. E eram de diversos portes, e alguns passavam de um ano até mesmo. Então, óbvio, um projeto, um gerente de projeto não faz isso, ninguém toca 92 projetos, você tem que ter uma equipe, uma área, articulação, as outras áreas funcionando junto, tá bom? Por isso que você precisa de ter o quê? Um escritório de gerenciamento de projeto. E esses escritórios, eles têm diversas funções, que vai desde o suporte estratégico, indicação de ferramenta, controle e gestão de múltiplos projetos, os próprios serviços para atender os projetos e ajuda no treinamento para capacitar as pessoas e as áreas, porque, na verdade, você está fazendo exatamente uma mudança grande em tudo isso numa empresa. Então, tem que se escalar, por isso que tem os degrauzinhos. Ó. PMO1, define diretrizes. PMO2, vai trabalhar com metodologias, vai trabalhar com treinamento. O tipo de PMO3, o próximo degrauzinho, vai criar os painéis de indicadores, vai coletar os resultados, vai verificar as metas. E o quarto tipo de PMO é responsável por alocação dos próprios gerentes de projeto nas áreas ou nomeá-los para realizar as funções empresariais estratégicas em cima de execução de projetos, ok? Eu trabalhei tanto nesse tipo 3 quanto nesse tipo 4. Ele é muito interessante, mas requer bastante maturidade. O pessoal já tem que entender que os projetos da organização têm a função de sair do pensamento estratégico e fazer com que ele vire algo para realizar esse objetivo ou metas estratégicas. Então, as empresas realizam seu planejamento estratégico através de projetos e cada vez mais vai ser assim. Vai ter um funil de ideias, de oportunidades onde as coisas vão acontecer. Então, mas isso seria o mundo ideal, né, gente? No mundo real, o que acontece muito é isso que eu estou falando para vocês, que eu escrevi aqui. Falta de apoio superior, né? Então o sponsor ele libera o dinheiro e acha que vai cair do céu o projeto, né? As pessoas não precisam de motivação, de uma série de coisas. Miopia gerencial, os gerentes funcionais às vezes não entendem a necessidade daquilo, eles têm que se ajudar, não é só bater meta do setor. Dimensionamento inadequado da equipe de controle, fica muito pesado para fazer as coisas. Falta do próprio planejamento estratégico ou da seleção de projetos que não passou por uma análise econômico-financeira de viabilidade técnica também. Então, pouca ênfase em treinamento, é muito bumba meu boi, go crazy horses, como a gente fala. Então, essas coisas precisam estar muito bem articuladas e gerar cultura numa empresa demora tempo. Não é feito assim, por decreto. As coisas precisam gerar cultura e precisam de ter adesão da alta gestão. Dito isso, você percebeu como é complexo o ambiente de projeto, como é importante o seu estudo e a sua dedicação nos materiais que a gente está propondo para você estudar, ok? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Um abraço.